Ruben Dias falou das polémicas idas à praia, garante que são benéficas para os jogadores. O defesa da seleção diz mesmo que Roberto Martínez não teve receio de colocar os jogadores na praia, mesmo sabendo que ia ser alvo de críticas. Assim, eu acho que nunca devia ter sido um tema, e grande parte de ter sido um tema é a vossa culpa, de todos vocês, por falta de conhecimento e por falta de informação das pessoas que leem e veem tudo o que vocês partilham com elas. E é também vosso dever comunicar as coisas e informar as pessoas da maneira correta e não simplesmente criar um texto que seja apetecível para as pessoas lerem e depois provocar toda uma dinâmica de má energia que não existe. Eu acho perfeitamente normal o que nós fizemos, aliás, acho mais do que normal, acho benéfico para todos nós. Como é óbvio, e comentaste a questão do tema, do tempo, que acho que é uma questão essencial para o que aconteceu, mas também numa questão mais de conhecimento biológico é bom para nós, e nós sabemos que feito da maneira certa, nos tempos certos, só há benefícios a retirar disso, e portanto até ao Mister que não teve receio nenhum de o fazer, mesmo sabendo que vocês iam fazer o que fizeram. Tiro o meu chapéu porque foi sem dúvida e é sem dúvida algo benéfico para nós. Gonçalo, fala aqui dos timings certos e na proporção certa, que isso pode ser benéfico. Concordas? Vou recapitular aquilo que eu já tinha dito aqui uma vez, que isto são os prós. E os prós, primeiro até falei do nome do diretor da performance da seleção e disse que é alguém altamente capacitado, o João Brito, e portanto que está lá. E portanto, destaquei duas questões. Uma... É mestre. Desculpa? É mestre. É mestre, sim. Nesse ponto domina e portanto não existiria nunca um erro. E portanto eu já disse isso aqui algumas vezes. Melhora, não há a mínima dúvida, e que cria aqui alguma maior eficiência do metabolismo. Isso é um ponto assente. E por outro lado, ajuda a prevenir algumas lesões, nomeadamente de um ponto de vista daquilo que é o sistema neuromuscular. E, portanto, dessa perspectiva do conceptual, está correto, não há um erro dessa perspectiva. Mas depois vamos aos contras. Naquele contexto em concreto, aquilo não é uma praia fechada, não é uma praia privada. E, portanto, tendo em conta que existem mirones... Mas se fosse privada, nem estávamos aqui a ter esta conversa. Pronto. Mais ou menos. Se calhar estávamos à mesma, porque vão à praia e não estavam no treino. Poderia ser sempre... aliás, acho que o Mário, se calhar, poderia dizer exatamente a mesma coisa. Mas aqui a questão é uma praia que é pública ou semipública, digamos assim, em que existem outras pessoas a ter acesso, retira o foco da concentração, porque ao contrário daquilo que vocês estavam a falar, e a André dizia bem, do passeio no dia de jogo, aqui não era no dia de jogo, era todos os dias, e portanto não é tanto um passeio higiênico, é mais o pontapé de saída, e parece-me que aquilo que mudou não foi porque o resultado foi mau, pelo menos é a minha leitura. Eu acho que é porque as tempestades, e aqui não foram bem pensadas, mudaram aqui a perspectiva, que é o treino como era à tarde, de manhã fazia-se aqui uma ativaçãozinha na praia, não tinha mal nenhum, e depois à tarde existia o treino. Porquê? Se calhar à tarde, um calor maior na praia, eu não sei qual é que foi a programação, mas faz-me algum sentido se foi isto. Portanto, mais calor naquele momento e, portanto... A única coisa que eu aqui já destaquei que não me faz qualquer sentido, mas não faz mesmo, e não consigo encontrar uma justificação, e não percebo porque é que ainda não foi perguntado, é porque é que não foi escolhido um centro de treinos, de estágio, que tenha um relevado adjacente, ou que tenha 2 relevados adjacentes. Isto para mim seria sempre prioridade para organizar um estágio. Não quero saber da praia. Hotel, não é? Perdoe-me a forma como vou dizer que se lixa a praia. Falavas em treino, não. Hotel. Um hotel com um hotel, sim, um centro de estágio. Um hotel foi bem escolhido. O hotel não é que foi à parte. Não, mas sim, nós falávamos aqui em off, o Mário recordava que em outros momentos até se exigiu colocar um relevadozinho, um tapetezinho. Quer dizer, isso para mim é o básico e não percebo. Isso é que eu gostava mesmo que alguém fizesse essa pergunta. Porquê que não existiu aqui a escolha primordial de um sítio que tivesse um relevado? Porque isto para mim é que é mais difícil de conseguir perceber. O resto, volto a dizer aquilo que disse há pouco, não concordo tanto com o Ruben Dias quando diz que passa-se a mensagem errada. Não, eu pelo menos fiz a minha parte, eu não passo a mensagem errada. Não, quem passou a mensagem errada, isso é que eu discordo do Ruben. Porque a mensagem é errada. E ele diz mais, que já sabíamos que iam reagir assim. Sim. Ora bem,
Se já sabiam que iam reagir assim, eu pelo menos faço isso. Antecipo-me. Não, mas do ponto de vista conceptual, a praia não é um erro. Faltou à equipa técnica explicar isso. Mas não é fazer isso. Mas isso também para fechar, não é um erro, é uma Pelo menos a escolha. verdade deles. É uma escolha. E portanto, essa escolha não se traduz num erro teórico. É uma escolha. E portanto, a partir daqui, cada um toma as suas escolhas, não há só um caminho para o sucesso. Era aquilo que eu dizia há pouco. Mas o facto de não ter um relevado, para mim é difícil de explicar, mas pode ter aqui uma justificação qualquer, tendo em conta o contexto dos Estados Unidos. É muito peculiar, como sabemos. Não é? Muito bem, vamos para outro tema relacionado com a seleção, porque Jorge Jesus está a recusar todas as sondagens que tem recebido no mercado para estar disponível para a seleção nacional. O treinador português tem o sonho de treinar a seleção e, segundo o Mais Futebol, recusou abordagens do Fenerbahçe, clube onde já treinou na época 2022-23 e mais recentemente do Al-Ahly. Foi também devido ao desejo de ser selecionador nacional que Jorge Jesus recusou renovar contrato com o Al Nassr, clube no qual venceu a Liga Saudita na última época. A saída de Roberto Martínez depois do Mundial é já praticamente certa, independentemente do resultado, e Jorge Jesus é o nome mais forte para o substituir. Neste momento, a Federação Portuguesa de Futebol já está a par das exigências de Jorge Jesus e há otimismo de ambas as partes em chegar a um acordo. Pergunto, Pedro, se já é quase uma verdade, não a sendo ainda. A maior parte das pessoas já fala de Roberto Martínez vai sair, Jorge Jesus será o próximo. Parece que já é uma verdade absoluta quando não o é. Poderia ter sido antecipada esta troca para o Mundial ou não? Não é desejável que fosse oficial, mas isto é como se fosse, não é? Quer dizer, a imagem é um bocadinho como a França. Deschamps vai sair e o Zidane vai entrar. Toda a gente sabe, mas não foi oficial. Não me choca, quer dizer, não me choca porquê? Porque o Roberto Martínez já sabia que ia sair e, por outro lado, acho que Proença já sabia que o Martínez não queria ficar. Mas a minha pergunta era no sentido, desculpe, e não a formulei bem. Se deveria Pedro Proença ter ido para este Mundial já com Jorge Jesus? Se é a aposta de Pedro Proença? Isso é preciso ter coragem para o fazer. Vamos lá ver. Há uma coisa que tem que ser dita. Roberto Martínez é o quarto. Só pedir que faça o teu telemóvel, está a entrar algum ruído. É o quarto selecionador mais bem pago, ou quinto selecionador mais bem pago deste Mundial. E, portanto, carecia sempre de minimização. E, portanto, estamos a falar de um treinador altamente bem pago. Aliás, mais bem pago do que o campeão do mundo atual. Até o campeão da Europa de La Fuente ganha menos do que ele. É preciso as pessoas terem noção disso. E, portanto, na gestão financeira de Pedro Proença já mete um travãozinho, percebo. E, portanto, ele não ia fazer descontos para ir embora. Mas, se calhar, sim. Deixa-me só a versão de Jorge Jesus. Jorge Jesus está mesmo à espera porque não quer perder o comboio duas vezes. O que é que eu quero dizer com isto? Perdeu a seleção brasileira. Em março do ano passado, ele perdeu a seleção brasileira porque disse que quer acabar o campeonato, aguentem-me aí mais 2 ou 3 meses. Depois houve, ainda com o anterior presidente da Confederação Brasileira. Estava tudo fechado. Jorge Jesus ia ser o selecionador do Brasil antes de Ancelotti. E depois, aquele ato, aguentem mais 2 ou 3 semanas, aquele ato, perceberam que o Real Madrid ia correr com o Ancelotti. O Ancelotti é o mais bem pago, ganha mais do dobro do que ganha o selecionador de Portugal e outros selecionadores. E, portanto, o Jesus, que ia ganhar também uma batelada para o Brasil, muito mais do que a Federação Portuguesa de Futebol lhe pode oferecer, ficou a chá no dedo. E eu creio que ele tem um arrependimento. Não é que o persegue, mas que tomou uma má opção na altura. Preferiu acabar no Al Hilal e ficou, no pau da roupa. E, portanto, ele agora fez as coisas todas ao contrário. Se vocês repararem, ele na véspera de uma final, isso não foi bem encarado na Arábia, na véspera de uma final da Liga dos Campeões 2, ele disse, eu vou-me embora. Só faço mais 2 ou 3 jogos. Era o final do campeonato que ainda não estava conquistado. E aquela final, correu mal a final. Aquilo caiu como uma... Nós aqui não demos importância a isso, mas naquilo na Arábia não foi muito bem recebido. Mas ele já estava a preparar tudo. Isto foi antes da final, na véspera, na conferência de imprensa oficial. Depois foi campeão, disse aquilo que disse, eu só vim aqui para ajudar não sei quem, a ser campeão, aquelas coisas a Jesus. Dito isto, ele está à espera de formalizar. À tua pergunta, eu acho que se calhar era mandar embora antes do Campeonato do Mundo, acho que era assim uma coisa... É preciso ter coragem para tomar uma medida destas, mas se calhar
os grandes líderes vêm-se nessas ocasiões. Mário, criou-se aqui uma sensação, parece-me, não sei se é só percepção minha, que este ano Portugal, e há seleções com grandes estrelas e eventualmente seleções com mais condições técnicas, táticas até que Portugal, mas criou-se aqui a sensação de, sendo o último Mundial de Ronaldo, que é agora ou nunca em relação a este Mundial. Por haver esta ideia, deveria a Federação ter apostado no treinador que, para a Federação, é o mais qualificado, porque já percebemos que, na percepção de Pedro Proença, Roberto Martínez não é a primeira escolha. Não, aqui a questão é que não há dúvida nenhuma que Roberto Martínez não é o treinador de Pedro Proença, só que o despedimento de Roberto Martínez ia ter um encargo financeiro. E não era só isso, era depois a contratação do outro selecionador. E repara, normalmente faz ciclos de Campeonato da Europa ou Campeonato do Mundo, não é? 2 anos e mais 2, e vai até ao Mundial, ou tem 4 anos e faz aquele ciclo, e portanto estavas a quebrar um ciclo com tinhas que fazer um contrato diferente, que se calhar numa última fase do Mundial tinhas que fazer uma nova renovação de contrato a um treinador. Portanto, há a questão financeira, depois há o facto de Roberto Martínez ter ganho a Liga das Nações. Isso cria uma condicionante muito grande para tomar uma decisão destas. É uma decisão que tu estás a despedir para pagar um treinador ganhador, treinador que tinha ganho a Espanha na final, e isso cria tudo aqui, leva a esse impasse. Se me perguntas, Jorge Jesus tem capacidade para ser um bom selecionador nacional? Eu acho que sim, muito profissional, tem o respeito dos jogadores, pode ser alguém que vai acrescentar qualquer coisa à seleção. Agora, eu entendo que os timings, é preciso respeitar os timings, porque as decisões custam muito dinheiro. Repara, já tivemos uma seleção que renovou o contrato antes do início do Mundial e houve uma seleção que despediu o treinador, o selecionador, logo a seguir ao primeiro jogo. Portanto, só para perceber, Portugal já passou esse período. Precisa de estabilidade e Roberto Martínez é o homem. E, portanto, é o homem que vai ter que levar este barco até ao fim, independentemente de se tiver sucesso ou não, já sabe que vai sair. Jorge Jesus depois terá a oportunidade de fazer o seu trabalho, a pensar para o Campeonato da Europa e depois, quem sabe, o Campeonato do Mundo. Gonçalo, ontem a Federação divulgou algumas imagens que mostravam abraços e sorrisos entre Pedro Proença e Roberto Martínez. Também se falou nas mensagens que ambos deixaram depois do empate frente ao Congo. Pedro Proença a focar no objetivo ainda do sonho de ser campeão do mundo. Já agora estamos a ver uma das imagens que nos foi passada pela Federação. E depois Roberto Martínez a dizer que essa pressão de estar aí sempre a dizer que vamos ganhar o Mundial, que não é boa. Sai depois esta imagem, todo o contexto, sabendo que Pedro Proença prefere outra via, talvez a via Jorge Jesus. Roberto Martínez, mesmo que seja campeão, já decidiu que vai embora. Como é que fica o ambiente? Este contexto prejudica aquilo que é o mais importante, que é quando a bola rola? Não foi criada uma boa gestão de expectativas, sim. Agora, só os próprios é que poderão dizer e explicar. Se toda a gente está alinhada em saber o que é que vai acontecer, não prejudiquem coisa nenhuma. Agora, se há aqui ainda alguma fricção, pode eventualmente prejudicar. Eu nestas coisas, eu acho que não existia uma má decisão, porque tem tudo a ver com convicção. E a convicção está acima de qualquer coisa. E, portanto, se Pedro Proença achava que era com Jorge Jesus, era com Jorge Jesus que ia. Eu não posso defender uma coisa para uns e defender outra para outros. Eu não posso ter andado aqui a dizer não sei quanto tempo que se não se conseguiu ou se estava impedida uma resolução de chegar a um acordo com José Mourinho naquela ideia, então era mais válido perder-se os 15 milhões e pagar 7 milhões, resolver a questão e siga por uma nova convicção, e agora aqui dizer uma coisa diferente. Se ele tinha a convicção que era com Jorge Jesus, pagava, depois eu falava ali que 4 milhões ou 5 milhões, pagava os 5 milhões, não sei quanto é que é. 4 milhões se fosse há um ano, agora antes do Não, fim. eu digo agora. Agora era um salário. Pronto, pagava e mudava. Portanto, tinha que ver com convicção. Não é com aquele receio de mas se eu perder, ele ganhou a Liga das Nações, e o que é que vão dizer? Não, tem tudo a ver com convicção. É mesmo isso. E portanto, se ele tinha a convicção que era Martínez, é Martínez, e é o nosso selecionador, ponto final, e depois vem Jorge Jesus, é Jorge Jesus. Jorge Jesus para mim não é surpresa nenhuma, nós já falamos aqui há meses, largos meses, sobre Jorge Jesus. Não acho que isso tenha qualquer tipo de interferência com a possibilidade de fazermos uma boa campanha, uma má campanha neste Mundial. Agora, esta fotografia foi uma mensagem, foi passar cá para fora a dizer não façam cá novelas, que eles estão bem alinhados, assim seja. É possível que estejam alinhados, ou seja, se
Roberto Martínez estar bem resolvido com o facto de não ser primeira opção para Pedro Proença e Pedro Proença também estar perfeitamente tranquilo porque aguarda apenas pelo desfecho do Mundial? Pedro? A questão da Liga das Nações é muito engraçada, porque não houve coragem para despedir o senhor naquela altura. Lá está, convicção, seja o que for, porque era incomodativo. Agora eu pergunto, e se corre bem, como diria o outro, e é campeão do mundo, não há propostas de renovação sequer? Então vai dar ao mesmo, não é? Ou seja, na base, está-se à espera de um insucesso. Está-se à espera de um insucesso para que as coisas corram mal. E haja um argumento mais do que suficiente para mandar Roberto Martínez embora. Mais do que isso, eu acho que tem que criar condições agora para que Roberto Martínez exerça bem o seu papel. Portanto, chegados aqui já se conhecem um ao outro. 1 ano e meio é mais do que suficiente para se conhecerem um ao outro e as equipas que lá estão, os dirigentes novos, já passou 1 ano e meio, caramba. Isto é sempre a andar. E eu acho que a Federação, a pensar em Jorge Jesus, está a pensar bem, ponto. Quer dizer, isso não é sequer, no meu ponto de vista, nem uma questão discutível ou deixar de ser. Está mais do que capacitado para ser treinador da seleção portuguesa, como seria, na minha opinião, o Sérgio Conceição, que também está livre, ou o Ruben Amorim, que agora assinou por outra seleção, por outro clube. Há poucos, mas há treinadores portugueses habilitados para o serem.